Ok, a primeira questão é a seguinte: eu passei para vocês um texto sobre estratégia de leitura e esse é um texto que ele resume bastante as principais estratégias, as formas, vamos dizer, a maneira correta ou mais adequada e mais eficiente de você fazer leituras em inglês, né? Existe muito material sobre isso, material mais extenso, mas eu achei esse capítulo de livro aqui interessante para utilizar aqui no webinário, exatamente por ser curto, bastante objetivo, e ele já é o suficiente para passar a mensagem que nós precisamos, né? Então, vamos lá. Para vocês como candidatos, né, e que precisam fazer muitas leituras em diversas áreas, né, e ao mesmo tempo precisam fazer uma prova de inglês que requer bastante conhecimento, requer bastante experiência e que precisa de um alto nível de vocabulário e conhecimento profundo do idioma, né, vamos dizer, das estruturas do idioma, assim como de um bom vocabulário, estrutura, organização de texto e etc. Na minha experiência que eu tenho vamos dizer, em treinamento de pessoas para exames internacionais, né, tal como TOEFL, IELTS, etc. Uma coisa que sempre é fundamental para todos que têm algum objetivo desse tipo é ter uma boa quantidade de leitura. Por que isso, né? A leitura com frequência, ela é capaz de, vamos dizer, amenizar todas as dificuldades que você pode passar nos outros aspectos da prova. Então, por exemplo, se você entra na parte escrita e você precisa lidar com a organização textual, por mais que você estude organização de texto, né, como escrever um essay, how to write an essay. Então, se você entra nessa parte do estudo, se você tem tradição em leitura, vai ser muito mais fácil você entender a organização do texto, principalmente em inglês, né? Isso já é sabido em português, né? Quem escreve melhor, né, tem grande chance de ser aqueles que mais leem. E no inglês ele tem o seu perfil específico, ele tem o seu estilo, né, em particular, o que o diferencia do português. E é bom, é muito importante você conhecer esse estilo para você não escrever um texto no estilo de um texto em português com palavras em inglês. Ok? Então, é fundamental que você tenha tradição em leitura e que você tenha, vamos dizer, experiência suficiente para perceber todos esses detalhes e também, vamos dizer, facilitar o seu estudo de gramática, o seu aprendizado de vocabulário e etc. Então, nós vamos discutir todas essas questões aqui. Aliás, a proposta, né, do grupo é fazer discussões de texto, esse modelo de discussão, de debate, ele vai ser mais adequado para os próximos textos, porque vão ser textos, capítulos de livros, artigos, etc. Hoje, nesse tópico aqui, eu vou fazer uma exposição mais geral mesmo, ok? Então, a primeira coisa, né, como isso é um material voltado para texto acadêmico, né, isso é importante para vocês verificarem o quanto que vocês se aproximam, né, do inglês acadêmico, do caso semelhante a exames internacionais, né, tal como o TOEFL ou IELTS, né? Então, ao você precisar fazer leituras de textos, né, você vai cair em pontos parecidos com esses aqui, né? Você precisaria de uma leitura, nesse caso aqui, olha, it's necessary to combine information from various sources. Então, você precisa fazer isso, né? Você precisa ler textos em inglês e combinar essas informações de vários textos. Então, esse é mais um ponto que você precisa. E você precisa ler esses textos com velocidade para você não evitar a leitura de textos em inglês. Isso é outra coisa importante também. Inserir na sua preparação os textos em inglês para ajudar nas outras matérias do concurso e você não precisa evitar os textos em inglês porque eles vão tomar muito do seu tempo.
Ok? Então aqui, get an overview of a new topic in order to assist with listening to a series of lectures on that topic. Não é exatamente o caso de vocês, ou talvez seja, pois talvez vocês tenham uma aula, estejam fazendo um curso e aquele texto em inglês pode contribuir para o seu curso, ok? Bom, esse aqui, né? Add new knowledge about a topic you already know. Tem grande chance de uma leitura em inglês ter esse objetivo para vocês, porque são tópicos que vocês já estudam para outras disciplinas e precisam adicionar mais conhecimento e vão fazer isso através de textos em inglês para ajudar nas duas coisas, ajudar tanto em outras disciplinas, história do Brasil, relações internacionais, quanto ajudar no inglês em si, ok? Ok, então, nesse aspecto é que foi a intenção de criar o grupo, né, a intenção de estabelecer leituras rotineiras, né, fazer com que, ajudar os candidatos a desenvolver o hábito de leitura, para quem já tem, ótimo, aqui pode aprender muita coisa, pode usar como um espaço de experiência, né, mas principalmente isso, incluir a leitura em toda a preparação, porque realmente, se você, quando você chegar na etapa em que você precisa escrever em inglês, você precisa ter uma trajetória longa de leitura. Caso contrário, você sempre vai ter a impressão de que a prova de inglês é difícil, de que é difícil adquirir aquele vocabulário, de que é difícil escrever no estilo do inglês e etc. Ok? Bem, então vamos às estratégias. Aqui no segundo tópico, Working on Effective Reading Strategies. Ele tem a primeira estratégia aqui, que é skimming, mas eu gosto de começar por um outro tópico que está aqui na próxima página, que é esse aqui, olha. Predicting. Então, observem aqui a primeira frase, né? Predicting means using what you already know about the topic, what you want to learn about the topic from the text, and what you have learned from your previewing in order to guess what kind of information the text will contain and how useful it will be. Então, olha só, você vai usar o que você já sabe sobre aquele tópico, ok? O que você quer aprender sobre o tópico, ok? Então, essas são, vamos dizer que são dois pontos importantíssimos. Prever, antes de um texto em inglês, é fundamental. Em primeiro lugar, você pode tentar fazer a previsão do que você espera que o texto vai trazer para você, ok? Então, faça essa pergunta antes. O que eu espero encontrar nesse texto, ou qual conteúdo eu seria interessante encontrar nesse texto. Então, isso faz total diferença ao começar a ler texto em inglês. Por que esse tipo de coisa, esse tipo de previsão faz diferença? Provavelmente você já ouviu, principalmente professor de português, falando que nós precisamos dialogar com o texto. E é isso que acontece. Quando você faz uma previsão, ao ler o texto, você vai ter aquela sensação de que ou pensou naquilo na sua previsão, ou se você não pensou naquilo, também vai chamar a sua atenção. Ok? Então, ele ajuda nesse diálogo com o texto. Bem, então esse é um ponto, né? O que você espera do texto. E uma outra coisa importante é você refletir um pouco sobre o que você já sabe do assunto, né? O que você conhece daquele texto que você está prestes a ler. Então, essas duas informações, você, né, ele cita aqui embaixo na última frase, né, brainstorming your prior knowledge will help you understand the text. Então, essa aqui é informação fundamental. Se você fizer esse brainstorming sobre o tema, o que você já sabe, isso certamente vai ajudar na sua leitura, ok? E também você tentar pensar no que você pode vir a encontrar no texto, ok? Então, em primeiro lugar, é isso aqui. Predicting, brainstorming, ok? O segundo passo
na sua leitura, aí sim, nós voltamos aqui no skimming.